O que leva as pessoas a serem tocadas, convertidas, a ficarem com Deus sem que por qualquer coisa o questione, o abandone no meio do caminho por meros caprichos ou porque está sentindo só? O que realmente leva as pessoas a Cristo? O que afinal me levou a Ele? Foi o toque dele em mim, o meu amor por Ele por si só? Aos 11 anos sim, mas depois cresci e assim como quando adultos perdemos a pureza de tudo que entendemos, perdi também a pureza espiritual do amor verdadeiro, em estar com Cristo porque eu queria estar. Imagina, uma criança de 11 anos que era tocada pelo Espírito Santo de forma muito natural a querer estar junto dele, a estar na igreja o tempo todo de forma espontânea. Mas, infelizmente, à medida que eu amadurecia fisicamente, fui me tornando imatura pelo excesso de religiosidade, especialmente assembleiana, da qual fiz boa parte da minha vida, foi uma boa parte na Assembleia. E por muito tempo eu fui levada a estar na presença de Cristo pelo medo, pelo pavor de um Deus tirano, que por qualquer coisa me levaria direto para o inferno. Hoje eu não tenho mais medo do inferno, porque eu estou com Ele por amor a Ele, não por medo. Precisei retirar o medo do inferno, o medo de um Deus tirano, para sentir apenas o amor dele em mim e eu nele, e só. Não importa inferno, para mim o que importa é Cristo, porque enquanto o inferno existia, fazendo parte dessa relação, não era uma relação de amor apenas, mas de um certo toma lá da cá, tipo, eu estou contigo, Senhor, em troca tu não me deixa ir para o inferno. E se o inferno não existisse? Estaria eu ainda deixando e abrindo mão de mim mesma, do mundo e do que nele há, simplesmente por uma relação de amorosidade com Deus? Estaria eu ainda fazendo isso somente por amor, por vontade? Então retirei o inferno, porque queria uma relação pautada no amor, na verdade, e não na contrariedade de estar numa relação sendo coagida o tempo todo. Ouvi muito umas coisas no meio evangélico, tipo assim, se eu não fosse evangélico, eu já tinha feito isso. Se eu não fosse crente, eu já teria matado uma pessoa ali, sabe? E aí a gente aqui nessas frases, visivelmente, vê que o homem natural não morreu com Cristo, nessa tal conversão. Não houve libertação de si mesmo e o nascimento de uma nova criatura. Quero contar aqui 2 relatos bem interessantes que passei quando eu disse a Deus que queria muito mais dele. Eu geralmente gosto de abrir a Bíblia aleatoriamente para pegar uma mensagem, então, para Deus me dar naquele dia, para algo específico ou não, enfim. E acontecia que por muitas vezes, e variadas, eu pegava sempre o mesmo versículo, que estava lá em Isaías 54. Porque o Senhor, Deus Criador, é o teu marido. Minha cara era: Ih, gente, que é isso, hein? Nada contra, paizinho, mas podemos ter uma relação poligâmica, assim, pode ser, porque na minha cabeça eu já não ia mais casar, né? então o Senhor, porque o Senhor quer ser meu marido, nada pessoal, já disse, te amo, pai, muito. Também me sinto muito lisonjeada por essa declaração e esse pedido de casamento, mas eu quero a ti, quero algo assim mais palpável, se é que me entende, né? Ver a louca. A outra vez, e foi uma última intimação, e eu agradeço muito a Deus a paciência que ele teve comigo, foi uma mensagem que apareceu pra mim algumas vezes também, sempre com uma coisa muito forte tocada aqui dentro. Essas 2 palavras sempre me tocaram de uma maneira muito diferenciada, que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, põe-me como selo sobre o teu braço. E na época eu estava num relacionamento, estava pedindo uma palavra sobre esse relacionamento. Batata, claro, era sobre o relacionamento, o suposto marido físico, sobre esse relacionamento. Me animei toda, é de Deus, tudo passou. A coisa foi engrossando nesse relacionamento de tal modo que eu não fiquei nele, graças a Deus eu saí. E aí foi lindo, Deus foi falando suavemente comigo sobre essa mensagem. Quando caí em mim e ele amavelmente soube esperar pacientemente a louca que entender que era sobre mim e ele, meu Deus, como foi lindo, como foi transformador, como foi revelador, assim. Porque então eu retirei, além de tudo que me fazia estar com ele por obrigação, por medo, por culpa, por interesse, eu também consegui retirar tudo que tinha entre nós, entre mim e ele, que não tivesse interferências, compreende? E então eu retirei tudo que me fazia estar com ele por interesse em conseguir algo, como fazemos com nossos pais quando somos pequenos. Retirei a necessidade de ter um relacionamento físico obrigatoriamente para ser feliz, para ver meu contentamento somente com Deus. E aí ficamos só eu e ele, uma relação pura. E é hoje assim, digo sem receio, ele é meu amado e eu sou dele. Agora, só sou eu e ele. Não tem outras coisas nessa relação para eu estar nela. Não há barganha, não há medo, culpa, não há terceiros. E melhor, né? Eu descobri que ter Deus como marido implica em ter paz, tranquilidade, não ser cobrada, apenas ensinada. Implica no fato de que ninguém pode entrar num lugar que é cheio de conflitos, de dores, de sofrimento, sem que faça duros julgamentos, que é o nosso coração. E nesse, ele entra com toda amabilidade e compreensão que só ele tem, que só ele pode nos dar. Perceba, eu estou falando ainda sobre conversão verdadeira, sobre o que é ter um relacionamento com Deus, de retirar tudo quanto fica sempre entre você e ele. Sejam pessoas, medos, culpas, busca por perdão, que se as pessoas não se atentarem para isso, na verdade elas serão somente homens que adoram deuses. E Deus é Pai e amor, e é para ser sentido e vivido todos os dias, sem interferências. Então, o que se apresenta a cada dia hoje, nessa minha relação com ele, que venhamos e convenhamos, é uma relação bem fora dos parâmetros humanos, meio esquisita, né? Ao mesmo tempo que ele é meu pai, ele é meu marido, Freud deve explicar isso. Mas enfim, mas o que tem se apresentado é um amor incondicional de Deus diante das minhas fraquezas, falhas, aceitação,
conversão desse ser humano em busca de uma conversão todos os dias e que erra todos os dias, e de mim, que retirei todas as condições que me disseram a vida toda sobre o que é e como deveria ser preciso para estar com ele. E o que restou foi um amor que não se encontra em ninguém, a não ser nele mesmo. Inexplicável. Eu, sinceramente, não consigo encontrar palavras que expressem o que é que eu realmente sinto hoje. Jesus afirmou em Mateus 18:3: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Estou sempre voltando à maturidade espiritual infantil que eu havia perdido. Estou em eterno retorno a esse estágio que, como Jesus mesmo disse, é preciso nos tornarmos criança para herdarmos o reino de Deus. E as crianças só entendem de amor, não sobre o que é pecado. O que posso te dizer é, não tenha medo de ser amada assim. Não tenha medo de não ter marido também, de não casar. Que ele seja o seu marido, não há melhor, posso te garantir. E quanto a ser convertido todos os dias, não dependemos dele, não precisamos dele para ser pessoas boas, éticas, que fazem o bem, que têm uma vida regrada no amor, no próximo, na empatia. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não precisa dele, muito pelo contrário. Eu não só acho que você precisa, como eu acho que você deve estar todos os dias cuidando dessa relação, buscando mais a ele, porque ele é o nosso sustento, ele é a nossa força, ele é a nossa segurança. Mas o que eu estou querendo mesmo dizer é que mesmo você achando que não tem Deus, ou que não segue a Deus, enfim, quando você faz tudo isso e muito mais o que é necessário para ser um ser humano melhor, tanto mais você faz pelo outro, se corrige diante de situações, de pessoas, diante de si mesmo, para ser sua melhor versão todos os dias, tanto mais você se aproxima dele. E sem que você perceba, estará nele e ele em você. Fica com Deus.